Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 28 de junho de 2025. Nosso sabadão de mata-mata de Mundial. Bom, tropa, sábado amanhã e a gente começa o mata-mata. Em pique Copa do Mundo, a gente tem as oitavas de final, 2 jogos por dia. E como é jogo único, a gente já vai conhecer quem vai passar para as quartas. Vamos começar então? Já sem enrolar, 1h da tarde a gente tem Palmeiras e Botafogo. Mais uma vez aí as duas equipes se enfrentando em jogo decisivo, né? A gente já teve em 23, com o Palmeiras levando a melhor. Ano passado, Botafogo levou a melhor. E agora, em 2025, as duas se enfrentam novamente. Eu não vou ficar em cima do muro, tá? Para mim, é um jogo 50-50 e no jogo 50-50 o valor tá em quem tá pagando mais. E o valor tá no Botafogo. Para mim, o Palmeiras não pode pagar 2,30 contra o Botafogo pagando 3,60. Não, aqui tinha que ser muito mais equilibrado. Tá? E se eu tenho dupla chance para o Fogão pagando 1,60, não dá. Aqui, para mim, eu vou ser honesto, o valor tá no dupla chance Botafogo. Ponto. Palmeiras hoje é melhor que o Botafogo? O elenco, sim. Tá? Até porque quando a gente olha o Botafogo, a gente associa muito ao da temporada passada, né? Que perdeu alguns grandes nomes. Mas o Botafogo é um time bom, cara. E o Botafogo é um time que... Esse time do Botafogo, ele criou um DNA vencedor, sabe? Não é qualquer um que ganha do PSG, irmão. Independente de tu falar, tava com vontade, não tava com vontade, irmão. Não é qualquer um que anula o ataque do PSG da forma que o Botafogo fez. E os caras têm muita vontade. E pra mim é 50-50. Mesmo o Palmeiras tendo um elenco melhor, e 50-50 o valor tá quem tá pagando mais. Ponto. Agora vamos destrinchar aqui as situações. Vamos lá. O Botafogo, dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve menos de 2,5 gols. O Botafogo não perde a 5 jogos para o Palmeiras. Olha aí a dupla chance, entrando com mais valor ainda. Quando elas se enfrentam nos últimos 6 em 5, a gente teve um jogo de mais 4 cartões. Isso é legal. Eu acredito que vai ser um jogo de cartão por conta dessa rivalidade que se criou nesses últimos 2 anos aí entre Palmeiras e Botafogo. Para mim vai ser um jogo bem disputado e, na minha opinião, consequentemente a gente vai ter um jogo de poucos gols, ao meu ver. Mesmo sendo um mata-mata, mesmo sendo um jogo único, se eu fosse arriscar aqui, eu arriscaria pensando num bilhetinho, tá? Eu pensaria nesse menos de 4 gols aqui. Não tá aparecendo aí para vocês na tela, mas está pagando aí 20, para mim pode ser uma boa aí pensando num bilhete. E marcha, tá? Outro cenário para bilhete também, um handicap para o Botafogo, mais um, vai pagar em torno de 1,35 e você só perde se o Botafogo perder por 2 ou mais gols de diferença. Para mim vai ser jogo equilibrado. Se eu for decidido no tempo normal, para mim tem cara de empate, mas decidido no tempo normal, vai ser ali diferença de 1 golzinho, ao meu ver, e eu buscaria esses cenários aí. Tá bom? Já vamos finalizar o Mundial, depois eu passo pelo outro jogo. Salve, tropa! Reta final do Mundial chegando e para você potencializar seus lucros, você precisa ter um grande aplicativo do seu lado. E para mim, eu vou ser sincero, o apostador que não tem o Flashcore baixado no seu celular, para mim ele tá errado. E eu vou te mostrar por que ele é o melhor app que a gente tem hoje. Vamos lá. Primeiro eu vou aqui selecionar a data dos jogos que eu quero. Eu coloquei quinta-feira, dia 26. Tenho aqui todos os jogos e campeonatos que vão ter no dia. Vou selecionar aqui o nosso querido Mundial, que é o campeonato que está em evidência. Aqui já me mostra todos os jogos que eu vou ter naquele dia. Então eu vou colocar aqui do lado a estrelinha. Eu favorito esse jogo e eu torno ele mais fácil. Quando eu clico aqui embaixo, eu venho em favoritos, já vem os jogos que eu quero. Vou colocar aqui Red Bull Salzburg e Real Madrid. Já de cara eu falo para vocês, o Flashcore ele é o melhor aplicativo porque ele é o único que tem essa comparação de odds, tá? Aqui você vai conseguir ver através das principais casas onde o seu green vai te dar um retorno maior. Isso aí já sai na frente de todos os outros apps. Fora que eu tenho bastante coisa legal aqui, vou mostrar rapidinho. Eu tenho a sequência dos jogos, né, como é que está o histórico das equipes. Aqui só o Flashcore tem, aqui eu tenho todos os jogadores que não vão jogar e por quê? Tá aqui, não jogam. Alaba, lesão no joelho. Asensio, cartão vermelho. Camavinga, lesão na virilha. Carvalho, lesão no joelho. Enfim, aqui você consegue já ter uma noção do time que vai entrar em campo, né, e vai facilitar aí na hora de você fazer a sua análise. Aqui você tem as principais notícias dos times que vão entrar em campo. Ó, há 2 horas atrás, notícia de 5 horas atrás, notícia de ontem.
Então, assim, é um aplicativo que você obrigatoriamente tem que ter no seu celular. E eu coloquei aqui a odd da vitória, mas você tem ambas marcas, handicap asiático, gols, enfim. Flashcore. Se você não tem, você tá errado, tá? E se você criar vergonha na cara e baixar, dá uma moral aí pro seu YouTube, baixa pelo meu link, tá bom? E se junte à tropa do Flashcore. Pra cima! 5 horas da tarde eu tenho Benfica e Chelsea. É um jogo bem nivelado para baixo. Com todo respeito à torcida do Benfica que me acompanha e que não são poucos. Pô, o Benfica ele deixa muito a desejar essa temporada em matéria de futebol. Sabe, é um time que você pode esperar jogo bom, grandes partidas. E eu estava lá dessa temporada, eu vi o Benfica meter 4-0 no Atlético de Madrid, lá no Estádio da Luz. Só que ao mesmo tempo você vê o Benfica fazendo partidas horrorosas, decepcionantes, sabe? É um time muito inconstante, muito diferente do Benfica aí, que a gente gosta de ver. E do outro lado tem o Chelsea que... Pô, o Chelsea é brincadeira. Eu tô tentando pensar numa coisa para chamar o Chelsea, mas é aquele morde-a-sopra, né? Aquele famoso morde-a-sopra. Tu acha que vai, mas quando tu acha que vai, não vai. É um time meio desinteressado e desinteressante também. Sabe o que eu arriscaria aqui? Gols. Pra mim aqui eu ia de gols. Sem brincadeira, ó. Mais de 1,5 pagando em 30. Pensando numa dupla, eu gosto. Pra mim, favorito a passar. Chelsea é favorito. Tem um elenco melhor e é difícil o Chelsea fazer partidas tão ruins igual o Benfica faz, tá? Em determinados momentos, o que deixa mais difícil de confiar nos encarnados. Mas para mim é um jogo que 2 gols chega legal. O Benfica tem uma média boa. Ó, vamos olhar aqui, partidas. O Benfica tá 3 jogos invicto, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas, olha aí, média boa para gols. O Chelsea vem de 3 vitórias seguidas contra o Benfica. Tudo bem que, nossa, a última partida foi em 2013, esquece. Esse confronto direto aí não tem muito valor não. Mas eu vejo um jogo de gols, cara, eu gosto, ó. O Benfica, apesar desse 1-0 contra o Bayern, que poderia ser um jogo mais movimentado, o Benfica fez um 6-0 e um 2-2. Já o Chelsea vem de um 3-0, 3-1 e 2-0. Então todos os jogos do Chelsea bateram pelo menos 2 gols, e 2 gols é o que eu buscaria aqui. Se eu fosse arriscar, botar meu dinheiro, deixa eu quanto tá pagando o empate anula. O empate anula tá pagando 1,50. Então pro Chelsea classificar tá pagando 1,60. Eu compraria o Chelsea para classificar. Eu compraria. Chelsea para classificar 1,60. Pode botar aí. Pelas partidas que o Benfica fez, eu compraria esse Chelsea aqui, tá? Não confio muito no Chelsea, mas eu acredito que passa do Benfica. Vamos dar um giro aí para outros jogos? Vamos em ordem de horário. 1 hora eu tenho na Noruega Rosenborg contra Viking, ou Viking. O Viking tá voando essa temporada na Noruega, se você olhar que são 5 vitórias consecutivas. Rosenborg em 12 jogos ganhou 6, empatou 4, perdeu 2, fez 14 gols, sofreu 11. O Viking em 13 jogos fez 37 gols, sofreu 16, é uma média absurda, média de 3 gols feitos por partida quase, mas também é um time que sofre gols. Vamos ver quanto tá aqui pagando, ó, 1,5 ou 2,5. Toma, é isso aqui, 1,20 ou 1,60. Eu gosto desses 2 cenários aqui, principalmente quando a gente tem esse time do Viking com 9 vitórias seguidas, 17 jogos invicto e com uma média de gols aí gigantesca. Pegando aqui o confronto direto, quando elas se enfrentaram dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve mais de 2,5 gols. Vai tomando. Vamos lá. Tem mais jogo aqui que eu gosto. Série B. Série B aqui, olha, 6,5? Não. Final do Europeu Sub-21, que a gente vem acompanhando desde a fase de grupo. Inglaterra e Alemanha. Para mim, Inglaterra é a favorita. Porém, é um jogo que eu buscaria gols. Tá? Gols não tem decepcionado a gente nesse Sub-20. Já vou adiantar 1,5 e 2,5. Eu gosto do ambas marcam, mas está pagando muito pouco. Para arriscar um ambas marcam 1,47, eu puxaria logo um 2,5, 1,62. Vou ser honesto. Vamos dar uma olhada aqui. A Alemanha vem de 7 vitórias seguidas, 20 jogos de invencibilidade. Ué, Cris, mas você não falou da Inglaterra, irmão? Eu já falei com vocês, eu tô com um negócio com a Inglaterra nesse Sub-21 e foi passando Espanha, Holanda, os caras ganhando e Inglaterra. Mas, como eu falei, eu ainda prefiro gols. E não é à toa, ó. Inglaterra vem sofrendo gols há 3 jogos, dos últimos 7 em 6 a gente teve mais de 2,5 gols. A Alemanha, todos os 6 a gente teve mais de 2,5 gols. A Inglaterra, dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam.
Duas equipes com estatísticas muito boas para gols. Quando elas se enfrentaram dos últimos 5 em 4, foram ambas marcam em 2,5. E a marcha em gols, tá? Marcha em gols aqui, para mim, é o melhor cenário. Tanto o 1,5, para mim, o 2,5 tá com mais valor que ambas marcam. Ainda que o jogo termine 1-1, mas eu preferia arriscar pegar quase 20% a mais no 2,5 do que no ambas marcam. Outro jogo que eu gosto aqui é o Atletiba, clássico pela Série B, jogo para cartão, já vou adiantar. Que ixi, cartão não. Pô, não vi que era o Klaus. O Klaus Daron, que é um segura cartão do caramba, hein? Que isso, mano. Mas, vamos lá. Curitiba é o terceiro colocado, 24 pontos. O Atlético tá com 20, né? As duas equipes com o objetivo de subir. Curitiba tá melhor que o Furacão. 12 gols e 6 sofridos em 13 jogos, média muito baixa do Curitiba. Já o Furacão, 18. O Furacão já tem uma média de time over. Deixa eu ver o confronto direto, que pra gente é o mais importante. 0-0, 1-1, 2-0, 1-1, que é pra poucos gols, hein? É jogo truncado, é jogo de clássico. Nossa, mano, tá pagando nada, mano. Olha só, o 3,5, menos 3,5 tá pagando em 12. Esse 2,5 não compensa. Tu entrar no menos de 2 gols e meio a 1,37, pô, não compensa não. Se eu fosse arriscar nesse jogo alguma coisa, eu não vou arriscar, mas se eu fosse arriscar, eu arriscaria no 1,5. Porque tá pagando 1,5 a 1,70 pré-live, mano. É muito alto, mas porque a média do Curitiba é muito baixa. O Curitiba não tem média nem de 1,5 por partido. É muito baixa essa média do Curitiba. Mas é isso, se eu fosse me envolver, nem cartão eu me envolvo. Cara, eu não gosto de entrar em cartão. O jogo do Klaus e do Daron que eu não entro em cartão, só em menos cartões, porque a linha vem muito alta. Vai dar pra vir, sei lá, uma linha de menos 7,5 cartões, mas é complicado porque clássico tu pode sair uma pancadaria do nada e o juiz ser obrigado a dar cartão. Enfim, pô, esse jogo aqui pegou, hein? Esse jogo aqui eu pularia, sem brincadeira, só acompanharia. Se fosse falar em valor, é a mesma situação do Palmeiras e Curitiba, né? Se fosse falar em valor, o valor tá no Curitiba. Palmeiras e Botafogo, perdão. Porque é um jogo 50-50, o Curitiba tem uma fase até melhor do que o do Furacão, e que o Dupla Chance está pagando 1,70. Aqui seria mais valor, né? Seria mais valor o Curitiba ou Dupla Chance, mas esse jogo aqui é doido para tirar dinheiro dos outros, hein? Tô fora. Entrei nesse jogo aqui, tropa, mas não vale não, tá? Cincinnati, quem quiser buscar gol na MLS, é o melhor time do planeta Terra, da MLS para buscar gols. Orlando também eu gosto. E marcha, tá bom? O foco é no Mundial, mas existe vida além do Mundial. Fechou? Então é isso, não esqueça, se for baixar o Flashcore, dá essa moral aí pro seu YouTube, baixa pelo meu link. E nos vemos amanhã, estamos no Muita Fé, para cima.